Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar em poucos minutos o que a gente ganhou de atualização do Power BI Desktop em termos de visualização de dados. Então, bora conferir quais foram essas atualizações. Bom, pessoal, tô aqui com o Power BI aberto. Aqui a gente está com o dashboard da Ambev, tá? Onde a gente fez ali um DRE completaço. Inclusive, todos os exemplos que eu vou mostrar aqui, todos eles estão disponíveis para os alunos da formação em análise de dados da Experian. Então, se você tem interesse em acessar essa formação completa, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o que a gente tem de formação, beleza? Bom, tô aqui com o DRE aberto. Esse daqui é a visão tradicional que a gente tem, né? Então, a gente sempre teve essa, digamos assim, essa falha do Power BI de não conseguir trazer para a gente mais opções para as nossas matrizes, né? Então, principalmente a galera ali do financeiro, contábil, que eu costumo fazer análises mais avançadas ali em visuais de tabelas, de matrizes, a gente sempre teve essa falha, assim, né? A gente não conseguia organizar as informações do jeito que a gente queria. E, inclusive, eu já passei muito pela situação, assim, não conseguia organizar a matriz de uma determinada forma, e aí eu tinha que quebrar o visual, às vezes, em mais de um pedaço. Então, eu fazia o cabeçalho num visual e depois o restante nos outros para ficar do jeito que eu queria. E isso não era uma boa prática, né? Porque a gente tinha que calcular ali o que ia ter de quebra de linha, não ia poder ter scroll na vertical, enfim. Vários probleminhas assim que a gente tinha que fazer uma gambiarra para conseguir arrumar. E agora o Power BI ele atualizou e conseguiu trazer para a gente novas opções ali, semelhante ao que a gente tem no Excel, para a gente formatar melhor essas nossas matrizes. Então aqui, ó, nessa segunda aba, eu vou te mostrar os 3 exemplos que agora a gente tem possíveis de fazer. Bom, a primeira versão, ó, é a versão compacta. Então, o que a gente tem aqui nas dimensões, ó? Nas linhas, a gente tem conta e tem o N2, que é como se fosse uma hierarquia ali, né? Então, a gente tem o N1 e N2. Eu renomeei isso aqui para conta, para que pudesse aparecer aqui, ó, a palavrinha conta, tá? Para renomear, é só você clicar, né? E dar um nome aqui. Esse N2, ele não aparece naturalmente, tá? Então, não tem problema. Ele tá como se fosse no drill down ali da matriz. Então, repara, ó, que se eu clicar nesse botãozinho de cima, ó, ele vai ocultar o detalhamento, né? Se eu clicar nesse últimozinho aqui de baixo, ele vai entrar para poder chegar nesse N2 que tem aqui. Então, a gente tem essa configuração. As colunas são as colunas de ano. E os valores que eu estou exibindo são esse valor total, AV e AH. Isso aqui é análise vertical e análise horizontal, né? Para a galera que trabalha com esses tipos de dados, isso daqui é uma análise comum. Bom, e aí nessa visão compacta, como é que a gente formata isso? Ó, deixa eu expandir aqui. Vou clicar no botãozinho de formato. E aí, o que a gente tem aqui em cima? A gente tem, ó, predefinições de layout, ó. Clicando aqui, a gente tem 3 opções. Antes não tínhamos isso, né? A gente tem aqui, ó, o compacto, contorno e tabular. Essa primeira versão é a versão compacta. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem os valores de total, eles estão nas próprias linhas daquele N1, né, que é a nossa conta. E não temos aqui o valor de total entre esses elementos. Repara que aqui, ó, o total, ele fica na própria linha. Ele não fica numa linha à parte de total, tá? E a gente tem aqui o N2. Então, aqui é a versão normal que a gente já estava acostumado. Aqui a gente pode aumentar o recuo, ó. Se eu colocar 20, por exemplo, ele vai dar um recuo maior aqui desses itens que está dentro, ó. Deixa eu botar um número maior, ó, 50. Repara que ele está dando um recuo bem grandão, né? Mas ele está sempre mostrando numa mesma coluna, tá? Então, aqui não teve muita modificação, isso aqui é o que a gente já tinha antes. Agora, a gente tem a versão contorno, ó. Então, nessa versão aqui do lado, ó, que eu botei, a gente tem o contorno. Então, esse layout de contorno, o que a gente incluiu aqui, ó? Se você reparar, o N1, ó, lembra que a gente tinha o N1? Ele estava aqui embaixo. Agora, ele não está mais aqui embaixo na mesma coluna, né? Ele está numa coluna à parte, ó. Então, o N1, ele foi para o lado. Então, aqui a gente consegue ver claramente que tem uma sequência de hierarquia, né? A gente não mais precisa comparar o negrito e o não negrito, porque aqui a gente conseguia ver que estava diferente por conta desse recuo que a gente colocava e por causa do negrito. Agora não, agora está nitidamente em outra coluna, né? Então, ele traz o N2 agora para o lado direito. E o que mais a gente tem? A gente tem a linha de total que fica em cima. Então, antes a linha de total continuava aqui, só que não vinha especificando total
né, na linha, você tinha que deduzir a partir da formatação que ficava aqui em cima. Então agora, ó, você tem, ó, a linha de total, o N1 foi shiftado, né, pro lado direito, e a gente tem as informações aqui direitinho. Eu gosto muito dessa opção aqui, tá? E a gente também tem uma terceira opção, ó, a opção tabular, tá? Essa opção tabular, olha que legal. Agora, a gente tem também, então, tudo que você não for conseguir abrir, então vamos supor, ó, nesse item aqui, ó, na linha de cima do contorno, a gente tem o maisinho aqui, ó. Se você clicar no maisinho, o que vai acontecer? Eu não tenho informação nenhuma, né? Então, eu não tenho detalhamento do N2 para esse item custos aqui. Só que mesmo assim, ele fica com esse maisinho. Nessa versão tabular, ele já traz para você que isso daqui é o total. Isso é útil, né? Porque você não precisa clicar aqui para ver, ah, não, beleza, só tem essa linha, né? Fica confusa a visualização, inclusive. Então, nessa versão total, a gente tem esse detalhe, né? O total, ele já vem explícito aqui quando você não tem que abrir, expandir nenhuma categoria ali. Outra coisa, a gente também tem, ó, o total, ele vai vir embaixo. Aqui em cima, o total, ele tá vindo na própria N1. Então, ó, aqui na conta, né, que é o nosso N1, a gente tá vendo com total na primeira linha. Já nessa versão tabular, o total ele tá vindo embaixo, tá? Então, aqui é o N2 também tá numa segunda coluna, mas a gente tem o total na linha de baixo. Então, essa foi uma mudança que a gente tem ali entre a versão do meio e a versão aqui de baixo. E outra coisa que você pode adicionar também, que eu achei bem legal. Nessas versões, você consegue colocar aqui, ó, tanto na versão tabular quanto na versão contorno, a gente pode repetir os cabeçalhos, ó. Nessa versão contorno, por exemplo, aqui você repara que tá vazio, né? Ou seja, tudo que tá dentro desse grupo, né? Aqui, ó, tudo que tá aqui do ladinho, ó, despesas com vendas, gerais e tal, tá tudo dentro desse item despesas, receitas operacionais. Só que se você quiser deixar mais explícito para o seu usuário que você está falando que todos esses itens aqui são de despesas e receitas operacionais, quando que isso é comum de precisar fazer? Quando você tem linhas, quando esse item aqui, o N2, ele tem muitas linhas. Ou seja, você vai rodar um scroll aqui no seu mouse e ele vai estar ainda naquele mesmo item. Então, às vezes é interessante você repetir os cabeçalhos, ó. Clica aqui. E aí ele repete. O que ele fez basicamente? Aonde estava vazio, ou seja, onde estava... se vocês lembrarem lá do Excel, você consegue mesclar células, né? Que inclusive não é muito legal de fazer, para quem vai trabalhar com os dados depois, mas você tem essa opção de mesclar células. Então ali parecia que estava mesclada a célula, né? Tudo estava correspondendo a receitas e despesas operacionais. Só que você pode deixar mais explícito. Então, se você quiser repetir esse cabeçalho principal, né? Que é o N1, embaixo, você consegue apenas clicando aqui, ó, repetir cabeçalhos, e ele repete os itens ali de cima, até que mude. Então, nesse caso aqui mudou, beleza, parou de repetir, tá? Então, essa é uma das opções também. Vou tirar aqui. E outra coisa bem legal que eu achei, ó, é adicionar linhas em branco. Então, se você for reparar aqui, ó, a gente tem, ó, o N1, né, da conta. A gente tem o N1 aqui, o N1 aqui. E esse daqui é o N2, certo? A gente consegue adicionar uma linha entre esse item e esse item aqui, que é da minha conta, né? Que a gente separou ali, ó. Então, se eu clicar, tô com o visual selecionado, eu posso vir aqui, ó, linhas em branco. Clico aqui. O que ele fez para mim, ó? Ele deixou um espaço aqui, ó, entre um item e outro. Isso é bem legal, gente. Por quê? Porque ajuda visualmente ao usuário identificar que são coisas diferentes. Então, ó, quando eu estou mudando de despesas operacionais para resultado antes do resultado, para resultado antes do resultado financeiro e tributos, aqui eu estou separando os grupos, ó. Essa linha em branco, antigamente, quando a gente tinha que fazer isso, por exemplo, na mão, né? A gente tinha que criar uma linha vazia, uma tabela auxiliar, tinha mó trabalhão. E agora ele conseguiu facilitar pra gente, o pessoal da Microsoft conseguiu facilitar isso, trazendo esse ponto aqui, ó, linhas em branco. Você pode, inclusive, colocar uma formatação nessa cor, ó. Se você quisesse deixar essa corzinha. Então, fica bem delimitado ali o que é um grupo, o que é o outro, né? Então, isso aqui eu também gostei bastante. Ó, dá pra você botar uma transparência, tá? Então, isso ajuda você formatar melhor seus DREs, fluxos de caixa, né? Eu achei bem legal isso aqui também. Bom, a gente também tem uma outra atualização de visual que ficou bem legal também, que são os estilos de linha, tá? Então, eu tô aqui com um segundo gráfico, deixa eu deletar esse cartão aqui, ó.
Aqui a gente tem, ó, o lucro líquido por data, tá? Então eu trouxe uma medida. E aí, o que a gente pode ver aqui nesse botãozinho de formatação? Em linhas, a gente agora pode ter, né? Antes a gente só tinha essas três opções: sólido, tracejado e pontilhado. Agora, a Microsoft incluiu essa opção personalizar, que é o quê? Que é você conseguir colocar, ó, esses númerozinhos aqui. O que são esses números? É o comprimento, ó. Então, aqui, o primeiro item que eu estou selecionando, ele tem ali 10. Vamos colocar 20. 20 espaço. O que aconteceu? Esse primeiro item aqui, ele ficou com 10 de espaço. Depois tem 25. 25 é o espaço entre o final desse primeiro item e o início do próximo. Vamos colocar 10 para diminuir, para vocês verem a diferença, ó. Agora, esse tamanhozinho aqui é 10, né? E assim por diante. Aí, o próximo pontinho, ali ele botou 0, se você quisesse botar. 0 é o quê? O comprimento, né? O próximo item, ele é uma bolinha. Então, ele tem comprimento 0. Agora, se a gente botasse comprimento 2, ele ia ficar com um comprimento maior. Então, aqui você consegue definir, né, como que vai ser esse pontilhamento dessa linha, né? Como é que vai ser o formato dessa linha. Se eu quisesse botar tudo pontinho, eu poderia botar 0, 5, 0 e 5. Ó, ficaria tudo pontilhado, tá? Então, agora você consegue configurar à vontade. E aqui, você consegue também, ó, isso aqui você já tinha, né? Arredondar as pontinhas, quadrado, né? Você consegue configurar aqui também. E a interpolação, deixa eu botar aqui do jeito que tá, arredondar, opa. Arredondar. Aqui, ó, você consegue botar a interpolação, se você quer que seja suave ou não, mas isso daí a gente já tinha antes. Aí vem uma solicitação para a Microsoft, né? Isso aqui ficou legal, você consegue configurar, mas o que eu sempre sinto falta é quando a gente fala de legendas. Então, vamos supor que a gente tem aqui, ó, receita bruta e lucro líquido, tá? Aqui a gente deixou ali com os dois pontilhados, beleza. Se a gente tivesse definido, por exemplo, ó, vamos definir para lucro líquido, a linha, eu vou botar ali um formato diferente, ó, 5, tá aqui, ó, tracinho, vou botar esse padrão aqui, ó, tá? Aqui em cima, ele muda somente, né, as cores das bolinhas. Mesmo se a gente colocasse em legenda, ó, legenda, cadê? Marcador, linha. Tá vendo? Ele só coloca a cor e o formato da linha. O ideal, né, é que já que a gente está conseguindo configurar essas linhas de uma forma diferente, é que ele trouxesse esse padrão da linha para cá, para cima. Aí ia ficar, ó, maravilhoso, porque às vezes a gente não quer trabalhar com tantas cores. Se tivessem, por exemplo, 4 curvas, né, às vezes a gente quer destacar somente uma curva e as outras cores a gente deixar com um tom parecido, mas não tão diferente. E aí o que você vai diferenciar, principalmente em casos de pessoas daltônicas, né? Quando as pessoas daltônicas precisam analisar uma informação e elas não conseguem comparar as cores, elas vão olhar o quê? Para o formato. Então, aqui vem uma solicitação minha especial da Microsoft de quê? Dela conseguir trazer também para esse formato aqui da legenda o formato da curva que a gente está configurando. Então, se é pontinho, aqui ficaria pontinho. Se aqui é ponto, traço, aqui também. Aí ficaria maravilhoso, tá? Então, faltou só isso para ficar perfeito. Outra coisa bem legal, editar no objeto. Então, antes, para quem usa muito esse gráfico, por exemplo, de waterfall, né? A gente tinha muita dificuldade de, putz, o que é cada coisa aqui? E agora a Microsoft habilitou para esse visual, que muita gente, inclusive, nem sabe que existe, olha. Opa, esse daqui. Esse gráfico de cascata, a gente consegue agora clicar, ó, no objeto e editar mais facilmente, ó, eixo. Então, conforme você vai clicando nos elementos, né, ele vai abrindo aqui aonde você tem que formatar cada um deles. Isso facilitou bastante. Mas uma coisa que você precisa conferir é o quê? Se você tá com isso ativado. Então, muitos de vocês vão falar assim, ah, não tá aparecendo para mim e tal. Você tem que vir aqui, ó, em arquivo, opções e configurações, opções. E aqui, ó, geralmente eu faço isso na configuração global, tá? Que aí vai para todos os arquivos do Power BI que eu abri na minha máquina. Venho aqui em recursos de visualização e você tem que checar se interação no objeto se está marcado. Se não tiver, você vai lá e clica em marcar, dá um OK, fecha o Power BI e abre de novo, tá? Que aí você já vai conseguir, ó, clicar em cada um dos elementos, ó, e automaticamente ele achar a configuração específica aqui, tá?
Uma outra coisa importante que eu esqueci de comentar no início do vídeo. Eu estou utilizando a versão de maio. O que aconteceu? Eu estava vendo várias pessoas no LinkedIn postando sobre a atualização da Microsoft e tal. Eu acompanho o blog da Microsoft também. E aí eu olhava, abria meu arquivo e não tinha as opções. Então você tem que checar se você está realmente com a versão do Power BI certa. Ó. Aqui você pode vir em ajuda, sobre, e aqui tem que estar escrito maio, com essa numeração aqui, tá? Então, se acontecer do seu Power BI Desktop não estiver com essa atualização, você pode entrar no site da Microsoft, baixar o arquivo, e caso você tenha instalado o seu Power BI a partir da lojinha da Microsoft, você pode abrir a lojinha da Microsoft de novo, e aqui ó, vai estar um botãozinho atualizar. Eu tive que fazer isso manualmente, ou seja, ele por algum motivo, ele não atualizou automaticamente, tá? O barato de você usar o Microsoft Power BI da lojinha da Microsoft é que ele vai atualizar automaticamente. Nesse caso, especificamente, por algum motivo, ele não atualizou, então eu vim aqui e cliquei no botão atualizar. Beleza. Depois que eu fiz isso, funcionou, tá? Então, checa primeiro para ver se você está com a versão certinha. Então, o editar no objeto, a gente tem a opção do Waterfall e a gente também tem a opção, ó, de editar aqueles gráficos, né, que a gente consegue fazer vários gráficos em um só. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem esse gráfico aqui, opa, esse aqui selecionado, e a gente consegue botar, ó, múltiplos pequenos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei supervisores, então eu estou olhando faturamento por supervisor, e coloquei como múltiplos pequenos a categoria do meu produto. Então, tem blazer, camiseta, manga curta, manga longa. Então, eu fiz gráficos múltiplos em um só. E agora, com esse editar no objeto específico para esse visual, ó, eu consigo clicar aqui, ele vai selecionar todos os títulos. E aí eu consigo habilitar, desabilitar, configurar, ó, para todo mundo. Antes, isso daqui não era possível, né? Ou seja, você clicar no elemento, ele abrir exatamente a configuração. Agora vai facilitar bastante a vida, tá? Deixa eu clicar aqui fora. O que mais que a gente tem? Forecast. Aqui, ó, como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente já tem essa possibilidade de colocar as linhas, né, de forma diferente aqui. Né? E aí uma coisa legal de você fazer também, né, além de colocar a linha diferenciada, por exemplo, isso é muito comum quando a gente está trabalhando com forecast, né, budget, que você compara o realizado com o orçado. Sempre que a gente coloca tracejado, geralmente é alguma coisa que a gente está projetando para o futuro, ou seja, não aconteceu ainda. Então é legal você trazer isso aqui, esse exemplo aqui é mais legal do que aquele outro que eu tinha mostrado, né, que aqui mostra nitidamente. Então o realizado está com a linha sólida aqui e o forecast está com os dados ali para o futuro, para frente. Você, inclusive, você consegue escurecer a área específica, né? Eu escureci aqui a área do realizado e do forecast, basta você colocar aqui, ó, marcar o OK, que aí ele vai colorir embaixo da curva também. Eu acho que fica mais fácil de visualizar do que você só olhar ali o tracejado, né? E a cor, tá? Então, aqui é um exemplo legal de você usar esse tracejado que eu acabei de mostrar ali para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui a gente também tem mais um exemplo de dashboard, onde a gente consegue fazer isso que eu mostrei para vocês, de mudar, ó. Cliquei no elemento, venho em predefinições de layout, e aí eu posso colocar contorno. Olha como ficou mais organizada a informação, né? Tem o total em cima e a quebra aqui do lado. Ou tabular. Tabular também é uma opção bacana, tá? Então, isso aqui é mais um exemplo. De novo, esses dashboards todos que eu mostrei para vocês têm ali disponíveis nos business cases da galera que tem acesso à formação em análise de dados. E se você gostou dessas atualizações em termos de visual, se você é bem detalhista, assim como eu, e gosta dessas atualizações do Power BI, comenta aqui o que você achou e o que você quer para o futuro, né? Então, a Microsoft podia colocar essa opção, igual eu falei da questão da legenda, né? O que mais ela poderia colocar ali de funcionalidade em termos de visuais para melhorar cada vez mais o uso dessa galera que usa o Power BI para analisar dados e facilitar realmente a análise de dados como um todo, com visuais mais específicos, com visuais mais detalhados e com mais opções de formatação para a gente que desenvolve. Então, se você tiver alguma ideia legal, deixa aqui nos comentários também, beleza? E não esquece de colocar ali para ativar o sininho. Assim que a gente liberar um vídeo, você receber uma notificação no seu celular para você assistir correndo aqui e ficar antenado com relação às novidades que a gente tem em análise de dados, Power BI, visualização de dados, Figma, Storytelling e muito mais, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!